Senhoras e senhores, boa tarde. Inicia-se neste momento a solenidade de encerramento da reunião preparatória para o 12º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Compõe a mesa de honra a excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, acompanhada de suas excelências os senhores conselheiros do CNJ, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, conselheira Maria Iracema Vale, Taldice Santana, Fernando Matos, Márcio Schiffler, Arnaldo Rossepian e Valdetário Monteiro. Declaro aberta esta sessão de apresentação das metas e encerramento dos trabalhos desta reunião preparatória para o 12º Encontro do Poder Judiciário e, de imediato, convido para apresentar as metas que foram aqui organizadas e preparadas para apresentação no encontro pela Justiça do Trabalho, o doutor Firmo Ferreira Leão Neto, juiz do trabalho. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, ministra. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saudar, em nome da ministra, todos os componentes da mesa e todos que estão aqui presentes. Nós deliberamos como meta para a Justiça do Trabalho para o ano que vem. Meta nacional 1, julgar mais processos do que os distribuídos. Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente. Nesse item, especificamente, nós aumentamos o percentual da meta para 100%. A meta nacional número 2, julgar processos mais antigos. Nesse item, especificamente... Deixa eu apresentar colocar a sua apresentação. Eu não vi o PowerPoint. Bom, continuando, a meta número 2, julgar os processos mais antigos. Identificar e julgar até 31 de dezembro de 2019, pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31 de dezembro de 2017, nos primeiros e segundo graus. A meta é a seguinte, julgar mais processos do que os distribuídos, né? Julgar a quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente. Nós já fizemos a meta 1, meta 2, meta 3. Aumentar os casos solucionados por conciliação. Nós decidimos manter o índice de conciliação na fase de conhecimento em relação ao percentual do biênio 2016-2017. Né? A meta nacional número 5. Decidimos impulsionar os processos de execução. Baixar quantidade maior de processos de execução do que o total dos casos novos de execução no ano corrente. Vamos à seguinte. Meta número 6, priorizar o julgamento das ações coletivas. Identificar e julgar até 31 de dezembro de 2019, 98% das ações coletivas distribuídas até 31 de dezembro de 2016, no primeiro grau, e até 31 de dezembro de 2017, no segundo grau. Meta nacional número 7, priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos. Identificar e reduzir em 2% o acervo dos 10 maiores litigantes em relação ao ano anterior. Meta específica da Justiça do Trabalho, redução do tempo médio de duração do processo na segunda instância, visando a celeridade e produtividade na prestação nacional, jurisdicional.
Meta específica: redução do tempo médio de duração do processo da primeira instância na fase de conhecimento. Agora passemos para as metas do TST. Meta nacional: julgar mais processos que os distribuídos. Tem como justificativa, a proposta tem como objetivo reduzir ano a ano o acervo do tribunal. Julgar os processos mais antigos. Priorizar o julgamento das ações coletivas. Priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos. Elevar a satisfação dos clientes com os serviços prestados pelo TST. Redução do tempo médio de duração do processo. E agradecer a todos, pela atenção. E finalizar a apresentação das propostas que nós deliberamos na manhã de hoje. Muito obrigado a todos. Agradecendo ao doutor Firmo Ferreira Leal Neto pela apresentação, convido a apresentar as metas fixadas para a Justiça Militar, convido o doutor Clóvis Santinon para a apresentação. Doutor Clóvis, Vossa Excelência tem a palavra. Agradeço, Excelência. Cumprimento a ministra Carmen Lúcia, os conselheiros presentes, e um agradecimento ao servidor do CNJ, ao Francisco Romero, que sempre está presente, em especial também ao conselheiro doutor Valdetário, que nos acompanha na reunião das metas da Justiça Militar. A Justiça Militar, ela trata tanto da Justiça Militar da União, que é representada na primeira instância por 12 circunscrições regionais e pelo STM, e na Justiça Militar dos Estados, nós temos 3 estados que têm tribunais, a Justiça Militares estaduais. Então, nós temos o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo, com tribunais, e na primeira instância, nós temos em todos os estados um juiz que normalmente atua, e esses dados dessa justiça, produzidos pela Justiça Militar, são incorporados normalmente à Justiça Estadual, no caso dos estados onde nós não temos tribunal. As metas são de julgar mais processos do que os distribuídos, a meta 1, aí a meta 2, julgar os processos mais antigos, a priorização nossa aqui, na meta também de crimes de combate à corrupção e improbidade administrativa. Então, isso é uma meta que nós levamos muito a sério, porque, infelizmente, nós temos notado nas polícias militares um envolvimento maior de policiais e de bombeiros nos crimes relacionados, inclusive, com envolvimento em organizações criminosas. Então, é uma meta bastante preocupante e que nós damos ênfase. A celeridade também de julgar em 150 dias, 90 do processo do primeiro grau e 120 dias no segundo grau. Essa meta também é válida tanto para a Justiça Militar estaduais como para a Justiça da União. É muito importante a celeridade, justamente porque há necessidade da Justiça dar uma resposta rápida aos crimes cometidos, para que esse policial não permaneça na instituição por mais tempo,
e tem a sua situação resolvida com relação ao crime praticado. Ou também, no caso nós temos a competência civil na Justiça Militar dos Estados, né, que são decorrentes de atos disciplinares militares. Também essa meta da celeridade é válida para essa área civil, que faz com que o policial militar seja desligado rapidamente da instituição. Bombeiros também, no caso aí. Aqui também a priorização de julgamentos dos processos relativos aos crimes de abuso de autoridade, é uma meta estabelecida. Nós temos isso que foi fixado aí, nós estamos atendendo às metas, estamos cumprindo as metas, né? Sabemos que há um grande esforço de todos que trabalham, dos juízes e dos servidores que trabalham tanto na Justiça da União como dos Estados. Há uma preocupação muito grande nossa, principalmente no Rio de Janeiro, onde nós temos a atuação das Forças Armadas, numa situação excepcional que todos estão acompanhando, com entreveros onde militares estão sendo mortos. Então, entendemos que temos que ter uma resposta até do Poder Judiciário para essa atuação no Rio de Janeiro, que deve se encerrar a atuação das Forças Armadas no final do ano, né? Mas fica aí um trabalho a ser desenvolvido, infelizmente, por uma única juíza que trabalha lá na Auditoria Militar, né? Então, realmente é uma preocupação com a Justiça Militar, num efetivo tão grande de policiais militares e de Corpo de Bombeiros que tem o Rio de Janeiro. É só isso que eu gostaria de mencionar, estou à disposição. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, desembargador Clóvis. Muito obrigada. Pela Justiça Eleitoral, eu convido o doutor Daniel Correia para apresentar as metas da Justiça Eleitoral. Doutor Daniel, por favor, tenha a palavra para apresentação. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, a quem estendo os cumprimentos aos integrantes da mesa, demais servidores e magistrados aqui presentes. No segmento da Justiça Eleitoral, a gente definiu na manutenção de duas metas nacionais que a gente participa, que é a meta nacional 1, julgar mais processos que os distribuídos, que trata da celeridade e produtividade na prestação jurisdicional, e da meta nacional 2, julgar processos mais antigos, tratando também da celeridade e produtividade na prestação jurisdicional. Nós tínhamos definido no segmento pela manutenção da meta específica 1, que que tratava da parte da parte do ilícito do eleitoral. E como na meta nacional 4 foi identificado que já trata de priorizar o julgamento dos processos relativos à corrupção e improbidade administrativa, na reunião dessa manhã, nós entendemos que seria mais adequado tirar essa meta como meta específica, incluindo a Justiça Eleitoral em mais uma meta nacional, com uma alteração que vai ser proposta de acrescentar o ilícito eleitoral, né? Então, a Justiça Eleitoral passaria a participar de 3 metas nacionais. Nas metas específicas, foram escolhidas pela sociedade, numa votação de uma pesquisa pública, 2 metas específicas, na participação de 5.000 respostas nessa pesquisa pública. Uma é implantar o processo judicial eletrônico, PJE, nas unidades do primeiro grau de jurisdição da Justiça Eleitoral. Essa meta, ela até caminha alinhado a um projeto da Justiça Eleitoral, que é o registro de candidatura junto com o PJE.
e visa, então, atender às eleições de 2020. E a segunda meta específica é promover campanhas voltadas ao eleitor para ampliar os conhecimentos sobre o funcionamento do processo eleitoral, onde a gente visa esclarecer o eleitor sobre a segurança do processo eleitoral, sobre procedimentos do processo eleitoral, para, eu diria até, melhorar um pouco a imagem como as eleições da Justiça Eleitoral têm sido recebidas hoje pela sociedade. E seriam essas as propostas da Justiça Eleitoral. Eu agradeço, doutor Daniel, a apresentação do senhor. Muito obrigada. Pela Justiça Federal, eu convido a doutora Luciana Ortiz Zanoni, juíza federal do TRF3, para a apresentação das metas desse ramo específico da Justiça. Vossa Excelência, com a palavra. Cumprimento inicialmente a ministra Carmen Lúcia, em nome de quem eu peço licença para cumprimentar toda a mesa. Faço uma saudação especial aos conselheiros do nosso segmento, Dr. Fernando Matos e doutora Daldice, sempre tão atuantes e participativos, colaborando para o engrandecimento da Justiça Federal. Cumprimento também todos os juízes e servidores presentes. Bem, a Justiça Federal, ela tem uma rede de governança coordenada pelo Conselho Federal, de forma que nós realizamos um trabalho prévio de elaboração e estudo das metas, aprofundamentos e análises dos nossos reais problemas. Então, com base em todo esse estudo, foram elaboradas as metas e submetidas ao nosso conselho, CONGEST, no qual participam todos os nossos presidentes e a presidenta do CJF. Sem prejuízo de que os trabalhos da manhã de hoje possam nos trazer novas reflexões. Bem, as metas propostas são: primeira meta nacional, a meta número 1, julgar mais processos que os distribuídos, é uma meta importante, nós estamos mantendo a meta. Meta 2, julgamento dos processos mais antigos, também é uma meta que está desde o início das nossas medições, portanto, ela foi adequada aos anos e a meta está sendo mantida. A meta 3, aumentar os casos solucionados por conciliação. A especificação geral dessa meta é fomentar o alcance percentual mínimo de 2% na proporção dos processos conciliados em relação aos distribuídos. A meta está mantida. A meta 4, priorizar o julgamento dos processos relativos à corrupção e à improbidade administrativa, é um grande desafio para o segmento, uma meta importantíssima de combate à corrupção e à improbidade administrativa. Dentro do segmento, nós fizemos uma análise dessa meta, porque a meta ela precisa ser efetivamente desafiadora, mas ela também não pode ser uma meta frouxa ou que esteja impossibilitada já de início de cumprimento, o que traz o não engajamento de todos para a sua efetividade. De forma que nós aqui dividimos em faixas, faixa 1, 2 e 3, com percentuais de 70%, 65% e 60%, que cada Tribunal Regional Federal se alinhou a um percentual que colocasse esses objetivos da meta. É preciso considerar que nós temos 5 regiões, cada qual com as suas especificidades e dificuldades. Então, a proposta é que a meta seja alterada com faixas de cumprimento para adequação à realidade dos tribunais. Meta 5, impulsionar, então, os processos à execução, né? A especificação geral é baixar a quantidade maior de processos de execução não fiscal,
que o total de casos novos de execução não fiscal no ano corrente. Então, é uma meta que nós já tínhamos e ela está sendo mantida. A meta 6, priorizar o julgamento das ações coletivas. Aqui também entra a questão das faixas que já havíamos adotado no ano anterior. Então, nós estamos mantendo, foi um resultado muito interessante, porque efetivamente propiciou que cada tribunal buscasse alcançar o seu desafio. A meta específica, criminal A, aprimoramento da gestão criminal, que é baixar quantidade maior de processos criminais do que os casos novos criminais do corrente ano, e julgar quantidade maior de processos criminais do que os casos novos criminais no corrente ano. É uma meta que nós estamos mantendo. E uma segunda meta no âmbito criminal, que é o aprimoramento da gestão criminal. A proposta é identificar e julgar até 31/12 do ano corrente 70% das ações penais vinculadas aos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, à exploração sexual e ao trabalho escravo, distribuídos até 31/12 de 2016. Uma meta que nós estamos também mantendo. E, por fim, a meta da sustentabilidade, que nós temos como especificação cumprir 100% das metas do nosso plano de logística sustentável. É uma meta que nós também estamos mantendo. Essas são as propostas da Justiça Federal. Obrigada. Obrigada, doutora Luciana. Pelo Superior Tribunal de Justiça, eu convido o doutor Luiz Otávio de Moura a fazer a apresentação das metas especificadas para este órgão especificamente. Bem, boa tarde a Excelência, com a todos. palavra. Excelentíssima ministra Carmen Lúcia, a pessoa da qual peço licença para cumprimentar todos os integrantes da mesa, senhores presidentes de tribunais, magistrados, servidores, né? O STJ, atualmente, ele trabalha com 5 metas nacionais, né? Nós analisamos essas 5 metas e resolvemos propor continuar trabalhando com essas 5 metas no próximo ano, por entender que elas continuam importantes e todas fazem parte de temas que são políticas nacionais do Poder Judiciário, né? E dessas 5 metas, uma a gente está propondo manter como está, porque ela já é um desafio, que é a meta 1, que é o desafio de ter um fator que a gente não tem gerência, né, que é a demanda, quantos processos vão chegar no tribunal, então sempre ela é um desafio no ano. Em 3 delas, nós estamos propondo aumentar o desafio, por uma questão de que a gente conseguiu aumentar a nossa produtividade esse ano, e fizemos projeções estatísticas, então, se a gente mantivesse o mesmo percentual, a meta perderia o caráter desafiador, então nós estamos aumentando o desafio, subindo o sarrafo um pouquinho, e na última meta, na 5ª meta, a gente está fazendo uma adequação à realidade, né, que a gente estava perseguindo uma meta que, em 2 anos, a gente viu que ela era irreal, né, então a gente está adequando à realidade. Então, basicamente, é continuar com a meta 1, de julgar mais do que recebemos. A meta 2 também, avançamos 1 ano, né, no parâmetro, e estamos aumentando a segunda parte da meta do parâmetro, que era 90%, estamos aumentando para 95%. Né. A meta 4 também, avançamos 1 ano no parâmetro, e a segunda parte da meta, que era 80% das ações distribuídas em 2017, a gente está aumentando para 85% também. A meta 6, que é o julgamento das ações coletivas, nosso percentual para esse ano era 70% dos recursos, a gente está aumentando em 10% o desafio para 80% dos recursos. Tá? E a nossa meta 7, ela é subdividida em 2 partes, que era a meta que a gente, após 2 anos, percebemos que era inexequível, né? Nossa meta era julgar os repetitivos em menos de 180 dias. A gente tem uma comissão permanente lá no Tribunal de Ministros, que gerencia os precedentes do tribunal. São 3 ministros que compõem essa comissão. E, após 2 anos, perceberam que em 180 dias é muito difícil julgar
os repetitivos, pela natureza dos temas, pela complexidade, pelos procedimentos necessários. Então, eles acharam mais interessante e já é desafiador manter o prazo definido no próprio Código de Processo Civil, que é de 1 ano. Então, está propondo ficar com essa parte de 1 ano. E a outra parte da meta é julgar o estoque daqueles afetados antes do novo Código. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, doutor Luiz Otávio. E para apresentar as metas da Justiça Estadual, eu convido o doutor Donegá Morandini, desembargador de São Paulo, a fazer a manifestação. Desembargador, Vossa Excelência está com a palavra. Agradeço, ministra Carmen Lúcia, senhoras e senhores conselheiros. No seguimento da Justiça Estadual, eu passo a ler a proposta das metas do segmento da Justiça Estadual para o ano 2019. Nós temos 5 metas, sendo 4 delas nacionais e uma específica. A primeira nacional, julgar mais processos do que os distribuídos, ou seja, julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente, excluídos os processos suspensos e sobrestados. Meta 2, nacional. Julgar processos mais antigos, ou seja, identificar e julgar até 31/12/2019, pelo menos 80% dos processos distribuídos até 31/12/2005, no primeiro grau, 80% dos processos distribuídos até 31/12/2016, no segundo grau, e 90% dos processos distribuídos até 31/12/2016, nos juizados especiais e turmas recursais. Meta número 4, nacional. Priorizar o julgamento dos processos relativos à corrupção e à improbidade administrativa, ou seja, identificar e julgar até 31/12/2019 70% das ações de improbidade administrativa e das ações penais relacionadas a crimes contra a administração pública, distribuídas até 31/12/2016, em especial a corrupção ativa, passiva, peculato em geral e concussão. Meta nacional número 6. Priorizar o julgamento das ações coletivas, isto é, identificar e julgar até 31/12/2019, 60% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2016, no primeiro grau, e 80% das ações coletivas distribuídas até 31/12/2017, no segundo grau de jurisdição. Meta específica que foi concluído o percentual na parte da manhã deste encontro, ou seja, implantar processo eletrônico em unidades com competência criminal. A especificação, implantar processo eletrônico em 10% das unidades com competência criminal. São essas, senhoras ministras, as propostas da Justiça Estadual. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado a todos. Agradeço a Vossa Excelência. Senhores magistrados, juízes, desembargadores, servidores do Poder Judiciário, agradeço pelo Conselho Nacional de Justiça por este trabalho realizado com tanto afinco por todos os senhores, como aqui foi dito, alguns já com preparações anteriores nos segmentos de cada qual da Justiça, para que pudessem hoje já trazer o levantamento dos problemas e a proposta a ser implementada. Queria apenas fazer uma referência rápida a uma dificuldade que nós temos tido e que nos leva a repetir a meta, que é muito importante hoje para o Brasil, nessa busca de ética no Estado e na sociedade, que é a identificação e julgamento dos processos que dizem respeito à improbidade administrativa. No levantamento que fizemos no Conselho Nacional de Justiça, concluímos que uma boa parte destas ações não trazem nem a identificação, nem sequer a referência na parte inicial das petições que são apresentadas, o que fazem com que nós tenhamos ação, às vezes uma ação civil pública, às vezes uma ação ordinária, às vezes uma ação que logo no início o autor identifica como sendo uma ação de improbidade e, às vezes, a referência é só no pedido. Isto faz com que o cumprimento da meta, por causa da dificuldade de identificação, acarrete no ano subsequente que nós não tenhamos não cumprimento da meta pela ausência de empenho, mas porque não conseguimos fazer este trabalho.
chegamos em um estado a identificar apenas 3 ações de improbidade administrativa, o que, nesta altura da história brasileira e da dinâmica do Poder Judiciário, não parece razoável. A dificuldade é exatamente nessa identificação. E, por isso, eu tenho me empenhado muito e continuo convicta de que esta tentativa que iniciamos agora pelo Supremo Tribunal e já com o trabalho que deixamos para a próxima administração, titularizada pelo ministro Dias Toffoli, no sentido de utilizar a tecnologia, basicamente, recursos da inteligência artificial, postas à disposição dos tribunais para a identificação das ações nas quais o objeto do questionamento sejam atos de improbidade ou o pleito diga respeito com a improbidade, possa ser feito para que os juízes possam cumprir a sua tarefa e, então, nós tenhamos a identificação do objeto específico, de qual a dinâmica a ser adotada pelos órgãos do Poder Judiciário e como apurar os resultados obtidos ou não. Porque, como hoje é feito, apresentado ao Poder Judiciário, é extremamente difícil a gente sequer saber quantas ações que seriam, entre aspas, ações de improbidade, simplesmente porque não se tem essa identificação de pronto. A dificuldade nem é tanto do Poder Judiciário, mas com os recursos de que hoje nós dispomos, acho que podemos caminhar talvez por aí. Porque se não houver, e aqui eu noto que houve bem a distinção, identificar as ações para que se possa dar o prosseguimento a elas. A identificação tem sido um dos problemas com os quais nós temos deparado e, portanto, é preciso que se adote um instrumento específico. É exatamente nesse sentido que temos trabalhado e esperamos, temos certeza, que o ministro Dias Toffoli continuará. Apenas essa referência, parabenizando pelo trabalho desenvolvido, mais uma vez deixando aqui, o que, como fiz ontem, o meu agradecimento especial pelo valoroso magistrado brasileiro, que honra o judiciário de qualquer país, e, mais uma vez, chamando a atenção para a importância de cada integrante do Poder Judiciário, de cada juiz brasileiro, porque o Poder Judiciário tem sido o que tem garantido que o Estado democrático de direito, implantado formalmente pela Constituição de 5 de outubro de 88, persista apesar de dificuldades que se nos aparecem. Não há democracia segura sem poder judiciário forte, e o Poder Judiciário são todos os senhores magistrados. Como cidadã brasileira e como juíza, eu agradeço o trabalho de cada um dos senhores, tenham certeza, valorizo o trabalho de cada um dos senhores, sabendo que este trabalho é o que assegura o Brasil, como posto na Constituição, um Brasil que possa garantir uma sociedade livre, justa e solidária, e assim se cumpre um dos objetivos da República Federativa. Muito obrigada a todos os senhores. Declaro encerrado o presente encontro preparatório do 12º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Muito obrigada, está encerrada a sessão.